TV desta terça-feira, dia 21 de janeiro. Subiu para 7 o número de mortes provocadas pelos temporais no Espírito Santo. Já passa de 2.000 o número de pessoas que tiveram as casas atingidas. Confirmada em São Paulo a primeira morte por febre hemorrágica no Brasil nos últimos 20 anos. Laboratórios retiram das farmácias um medicamento para tratar gastrite e úlceras. Testes da Anvisa detectaram no remédio uma substância que pode ser cancerígena a longo prazo. E começaram as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo foi prorrogado por causa de erros no Enem. É agora no Brasil TV. O Brasil TV começa com informações sobre as fortes chuvas no Espírito Santo. Hoje subiu para 7 o número de mortes confirmadas por causa dos temporais no estado. A Defesa Civil Estadual decretou o estado de calamidade pública em 4 municípios. Isso é o que sobrou de uma casa. Foi a força da água que fez isso. Uma mulher estava aqui dentro durante a chuva. Ela ficou com metade do corpo debaixo da terra e foi resgatada com vida pelos vizinhos. A chuva do fim de semana chegou com tanta força nessa comunidade que levou tudo o que tinha pela frente. Olha só esse carro. Esse é o distrito de Princesa, no interior de Rio Novo do Sul. A comunidade foi devastada pela chuva. A dona Donizete foi orientada pela Defesa Civil a sair com a família daqui. Por pouco, a casa dela não foi atingida por esse tronco de árvore. Mas se voltar a chover forte, existe o risco de um desastre. Eu via só pau e pedra que passava aqui. E aí, nisso, nós ficamos apavorados. Aí gritava, socorro. Não tinha quem socorrer ninguém, porque estava água e pedra e pau. Aqui ficou pau e pedra puro. Nós nunca vimos isso na vida, não. O principal acesso ao distrito, a ES 175, está bloqueada. Não tem como passar por aqui. A pista cedeu. O único acesso possível para chegar no distrito é essa estrada de terra, que está em condições péssimas. São 20 quilômetros. Desde sexta-feira que a comunidade está sem energia elétrica. São 120 famílias que vivem aqui. 6 ficaram desalojadas e uma desabrigada. No mercado que fica na comunidade já não tem mais carne e os produtos começam a faltar. O mercado aqui ainda tem algumas coisas, mas com pouco tempo vai acabar tudo e muitas pessoas podem ficar sem alimentação. Para que a população do distrito não fique desabastecida, a Prefeitura de Rio Novo do Sul está distribuindo cestas básicas e água para os moradores da comunidade. A Polícia do Rio ouviu hoje os depoimentos do presidente da Companhia de Abastecimento de Água, SEDAI, e mais 2 funcionários. A Delegacia de Serviços Delegados apura se houve sabotagem na estação de tratamento do Rio Guandu e que teria provocado o cheiro e o gosto ruins na água. Agora já não falta mais nenhuma peça. O último dos 3 caminhões chegou no domingo à estação de Guandu, trazendo a parte final do equipamento. O aparelho que vai pulverizar o carvão ativado começou a ser montado, mas ainda não está pronto. O carvão ativado deve ajudar a remover a geosmina, uma substância produzida por algas e que vem deixando a água com gosto ruim e aspecto diferente. A SEDAI afirma que a água está dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e que a geosmina não faz mal. No último dia 15, a companhia publicou no próprio site alguns laudos que, segundo a empresa, comprovam a qualidade da água que chega às torneiras. Mas o Ministério Público não está satisfeito. Os promotores alegam que esses resultados não cumprem todas as recomendações que o MP fez à SEDAI. Por isso, eles entraram com uma nova petição na Justiça, pedindo que outros 70 laudos sejam divulgados aos consumidores. A água potável ela deve atender cerca de mais de 70 parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde. A SEDAI disponibilizou apenas parte desses laudos. Isso já havia sido pedido naquela recomendação que foi feita anteriormente? Sim, mas não foi integralmente atendido pela SEDAI. Por conta disso, a gente requereu judicialmente que a SEDAI apresentasse essas informações. 18 dias já se passaram desde o início da crise no abastecimento. Mas em alguns pontos da cidade e da Baixada Fluminense, os moradores ainda estão recebendo a água com gosto de terra. Ontem, o governador Wilson Witzel falou sobre a hipótese de a SEDAI ter sido vítima de sabotagem, mas não apresentou nenhuma prova. Eu acredito e está sendo apurado numa sabotagem por conta do leilão. Há muitos interesses envolvidos nesse leilão e eu pedi à polícia que apurasse.
A polícia está apurando, o Conselho de Administração da SEDAI vai fazer uma investigação rigorosa, uma auditoria, né, para que a gente possa entender como que quem já está trabalhando lá há anos pode ser surpreendido por um fato que é previsível. Sem saber quando a situação vai melhorar, muita gente correu em busca de água mineral. A grande procura fez com que ela sumisse de algumas prateleiras. A vigilância sanitária alerta que é preciso prestar atenção em alguns detalhes antes da compra. O rótulo é muito importante no momento da gente rastrear, né, caso aquele produto traga algum malefício para a saúde do consumidor. O prazo de validade, no momento do armazenamento, da exposição, ele nunca pode estar exposto sobre o piso, né, porque pode ser uma forma de contaminação do produto. O balão também tem validade, a validade dele é de 3 anos e caso esteja fora da validade, é preciso entrar em contato com a Central 1746, fazer reclamação e aí a importância de ter o rótulo do produto, porque a gente consegue rastrear esse produto. O que eu tenho a dizer para vocês hoje é o seguinte, a SEDAI é a maior interessada na apuração dos fatos que ocorreram no início desse ano. É tão interessada que a empresa pediu à Polícia Civil que averiguasse esse fato para que seja esclarecido à população. Porque eu, como cidadão, eu estou tão interessado na melhoria da água quanto vocês. Eu também bebo, tomo banho, escovo o dente de manhã com a água da SEDAI. Então eu conheço o ocorrido. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu as investigações sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O documento denuncia a mineradora Vale, a empresa de consultoria Tufsud e 16 pessoas, incluindo o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e crime contra o meio ambiente. O rompimento foi no dia 25 de janeiro do ano passado. 259 pessoas morreram e até hoje 11 corpos ainda são procurados. A Tufsud disse que as investigações levam tempo e que muitos dados ainda precisam ser apurados e analisados e que está colaborando com o esclarecimento do caso. A Vale e os demais citados ainda não se manifestaram. A seguir, as inscrições para o SISU, que começaram hoje e vão até domingo. Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro e deixe sua contribuição. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bom Sucesso, última semana. Alice realiza o sonho de ver seu livro publicado. Eu tô tão feliz. Isso é só o começo, meu amor, de tudo que ainda tá por vir pra você. E a saúde de Alberto piora, mas ele não admite ficar de fora do carnaval que está chegando. Eu quero entrar naquela passarela, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, para depois morrer na dispersão. Daqui a pouco, Bom Sucesso! O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmaram uma morte de um homem por febre hemorrágica. A doença, causada por um novo tipo de vírus, não era registrada no Brasil há mais de 20 anos. O paciente teve os primeiros sintomas da doença no fim do ano passado, no dia 30 de dezembro. Ele morreu no dia 11 de janeiro no Hospital das Clínicas, aqui na capital, onde estava internado. O Ministério da Saúde confirmou a doença e informou que os exames foram feitos no laboratório do Hospital Albert Einstein, que identificou o arenavírus, responsável pela febre hemorrágica. Esse resultado também veio em exames feitos pelo Hospital das Clínicas e pelo Instituto Adolfo Lutz. O último caso confirmado de febre hemorrágica no Brasil foi há mais de 20 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é considerada rara e perigosa e muitas vezes pode levar à morte. O tratamento varia de acordo com o quadro clínico e os sintomas do paciente.
O arenavírus é uma doença que tem um período longo de incubação, de 7 a 21 dias. Esse é o tempo que leva entre o paciente contrair a doença até o aparecimento dos primeiros sintomas. Geralmente eles começam com febre, mal-estar, dores musculares, manchas vermelhas no corpo, dor de garganta, no estômago e atrás dos olhos. Dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz, além de constipação e sangramento na boca e no nariz. Em casos mais graves, pode haver sonolência, confusão mental e até convulsão. Se acredita que ele seja mais transmitido por fezes e urina de roedores que tenham ficado em um local e que tenham secado e formam um aerosol, então as pessoas respiram o vírus, tá? Seria uma transmissão respiratória, mas de um local, de uma pessoa que mora num local com pouca higiene e que tenha esses fezes desses animais e urina desses animais que tenham secado. Como alguns sintomas são confundidos com outras doenças como febre amarela, dengue e zika, outros exames também foram feitos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o paciente não apresentava outras doenças e não viajou para o exterior. Não há motivo para pânico, né? Nós já tivemos a ocorrência de pessoas infectadas pelo arenavírus há 20 anos atrás, na região do Vale do Ribeira. Não é uma doença de distribuição intensa na população, não há necessidade de pânico, né? Agora, o que é muito importante, qual a principal mensagem, né? Quem transmite, quem é o hospedeiro desse vírus são os roedores. 7 laboratórios decidiram recolher lotes de um medicamento que é usado no tratamento de úlcera, gastrite e refluxo. É uma medida preventiva depois que a Anvisa fez testes e identificou que os medicamentos tinham uma impureza que pode causar câncer a longo prazo. Foi depois de alguns testes que a Anvisa identificou em amostras do remédio cloridrato de ranitidina uma concentração acima da recomendada de uma impureza chamada nitrosamina, que também está presente em alimentos naturais, processados e até na água, só que em quantidades tão pequenas que não representam risco à saúde. O cloridrato de ranitidina é um remédio muito receitado. Tanto para gastrite, casos de úlceras e refluxo. Então ele é um remédio que é muito também usado na pediatria. Tem muitas crianças quando tem refluxo no início da infância, que é usado. Ao todo, 225 lotes do medicamento estão sendo recolhidos de forma voluntária. Todos os 24 laboratórios que fabricam o remédio foram notificados pela Anvisa. 7 identificaram problemas e anunciaram o recall dos remédios de 150 e 300 miligramas. As empresas agora foram recomendadas a fazer testes em todo o catálogo de remédios para reavaliar se em algum medicamento há nitrosamina acima do limite determinado pela Anvisa. Os fabricantes vão ter 6 meses para isso. Agora a busca por nitrosaminas não é mais uma busca passiva. As empresas farmacêuticas estão fazendo uma busca ativa em todo o seu portfólio para se verificar se outros medicamentos também podem vir a conter essas substâncias. A Anvisa também notificou as empresas que fornecem insumos para a fabricação do cloridrato de ranitidina. Segundo especialistas, o grande problema é que a nitrosamina acima de um determinado limite pode provocar câncer. E apesar dessa preocupação da Anvisa, a gente tem que tranquilizar a população que fez o uso esporádico da ranitidina, que não é porque eu tomei isso que eu estou com grande chance de ter um tumor. Não. É um excesso de cuidados que estão corretos em se realizar, mas que a chance de ter algo disso prejudicar a saúde é muito pequeno em usos em curto tempo. No caso do cloridrato de ranitidina, quem já comprou pode continuar o tratamento. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o risco é mínimo e a medida que eles decidiram tomar é preventiva. Muito importante que, primeira coisa, ninguém interrompa o tratamento. O risco maior é sempre o risco associado à doença que está sendo tratada. Então, ninguém deve interromper o seu tratamento sem antes consultar o seu médico. A gente fala agora sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que permite que os estudantes disputem vagas em universidades públicas. As inscrições começaram hoje e logo no início muita gente reclamou de lentidão no sistema. Depois dos erros nas notas do Enem, as inscrições para o SISU foram prorrogadas até o próximo domingo.
Logo cedo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou um vídeo em uma rede social. Disse que o site para as inscrições do SISU estava funcionando normalmente. Eu queria tranquilizar todos que o SISU está funcionando normalmente e já temos quase 500 mil inscrições. Mas desde a madrugada, vários estudantes relatavam problemas. A Alânia de Fortaleza ficou horas tentando e não conseguiu. A mensagem era de erro. Aparece uma imagem de erro inesperado, tente mais tarde. Então, esse mais tarde vai ser daqui a 5 minutos, 10 minutos, até dar certo. No Maranhão, o erro que aparecia para o Cedric era outro. Aparece como se as inscrições estivessem encerradas. Estou botando os dados, as senhas e o site não está correspondendo. Ontem o MEC informou que o sistema estava preparado para receber as inscrições, mas pediu paciência aos estudantes. Nós estamos preparados para um aumento de volume, né? E tem toda a nossa estrutura, fizemos investimento para isso e estamos preparados. O senhor garante que não vai ter problema, não tem como garantir? Garantir é complicado. Porque tem vários fatores que influenciam no acesso ao SISU, né? E a gente pede que as pessoas tenham paciência, tem mais dias agora para poder fazer acesso. No SISU, o Sistema de Seleção Unificada, o estudante usa a nota do Enem para concorrer a uma vaga nas universidades públicas. Ele pode colocar 2 opções de curso. São 237.128 vagas em 128 instituições de ensino. Depois dos erros nas notas do Enem, as inscrições foram prorrogadas até o dia 26, próximo domingo. Ontem, o governo esclareceu a falha na correção do Enem. O ministro, que não participou da coletiva, disse em um vídeo publicado em uma rede social que foi um problema na impressão, na gráfica. O problema basicamente foi na hora da impressão, né, que a máquina pulou. Então foi um problema com a impressão da prova, não foi na hora de contabilizar. A pessoa praticamente tem uma nota inteira da segunda prova negativada, né? A nota fica muito baixa. O erro atingiu principalmente as provas do segundo dia, matemática e ciências da natureza. Na sexta-feira passada, quando saiu a nota oficial do Enem, muitos estudantes reclamaram que havia discrepância em relação à nota. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Então, no processamento deles, houve um descasamento, em algumas situações, entre esse código da prova e o código do aluno. O que fez com que este participante tivesse sua prova corrigida não com o gabarito da prova amarela, mas de uma outra cor por erro de associação. O presidente do INEP disse que os técnicos fizeram uma varredura na base de dados com a análise de todas as provas. Será aberto um processo administrativo para investigar o que houve exatamente na empresa, que poderá ser punida. A gráfica é a Valide, que ainda não se manifestou. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã. Bom Sucesso. Oferecimento Presunto Sadia. No capítulo anterior. Pai, a Prado Monteiro está de volta. Está de volta e nós vamos lançar o livro da Alice. Ai, meu Deus, quanta emoção. Ela já tá sabendo? A Evelyn deve estar dando notícia pra ela agora. A editora acabou de me ligar falando que meu livro vai ser lançado na semana.